Netanyahu acusa Hamas de desrespeitar partes do acordo de cessar-fogo. O governo israelita não dá luz verde até que o grupo islâmico recua. União Europeia saúda acordo de cessar-fogo em Gaza e promete 120 milhões de euros em ajuda. Primeiro-ministro do Reino Unido visitou Kiev para assinar tratado de parceria de 100 anos com a Ucrânia. O governo francês de François Bayrou sobrevive à moção de censura no Parlamento. Desta vez, socialistas e a extrema-direita não apoiaram a moção. Aluno esfaqueia professor e 2 colegas numa escola secundária da Eslováquia. O docente e um dos estudantes morreram. O primeiro-ministro de Israel acusou Hamas de não respeitar partes do acordo de cessar-fogo para a faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu fala de uma crise de última hora. Diz que alguns termos do plano foram alterados e que o grupo islâmico está a tentar impor concessões. O governo israelita exige que o Hamas recue. Until the agreement is finalized, again, with this jihadi organization, not famous for making agreements, plus we're in the Middle East, where in the last minute people try to get the best deal for themselves. This deal cannot be brought to Israel's cabinet. As famílias dos soldados mortos exibiram caixões em Jerusalém esta quinta-feira em protesto contra o acordo. Entendem que a trégua será uma rendição ao Hamas sem que se atinjam os objetivos da guerra. That deal will not let us make destroying the Hamas and bring to the nation a total victory. Os palestinianos em Gaza relataram fortes bombardeamentos israelitas quando estavam nas ruas a celebrar o acordo de cessar-fogo. O Ministério da Saúde, dirigido pelo Hamas, afirma que pelo menos 70 pessoas foram mortas em ataques aéreos durante a noite. Desde o início da guerra, a ofensiva de Israel já matou mais de 46 mil palestinianos, a maioria mulheres e crianças, segundo as autoridades locais. A União Europeia compromete-se a conceder 120 milhões de euros em ajuda à Gaza. Bruxelas congratula-se com a perspectiva de trégua entre Israel e o Hamas. The European Union warmly welcomes the ceasefire agreement in Gaza, which will allow the phased release of the hostages, ending their terrible ordeal that has lasted for more than 15 months and ease the humanitarian suffering in Gaza. It is vital that the deal is fully implemented to allow all the hostages to be released and to ensure a permanent end to hostilities. A União Europeia não teve um papel relevante na negociação do acordo de cessar-fogo, que ainda tem de ser aprovado pelo governo israelita. Mesmo assim, as reações foram rápidas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pede aos dois lados do conflito que respeitem na íntegra o plano. Já a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, espera que o acordo possa ser um ponto de viragem para uma paz sustentável. António Costa, líder do Conselho Europeu, escreveu que o cessar-fogo deve permitir o acesso imediato à ajuda humanitária necessária. A guerra de Gaza, que começou em outubro de 2023, matou até agora 1.200 israelitas e mais de 46 mil palestinianos. Ajuda humanitária, financiamento e reconstrução. A União Europeia está pronta a desempenhar um papel na faixa de Gaza. Os 27 não participaram nas negociações que conduziram a um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas na quarta-feira. Apesar desta distância política, a Comissão Europeia quer tomar medidas imediatas no terreno. The European Union is ready to support the implementation of the ceasefire, including through our considerable humanitarian assistance. We're also updating our plans to possibly redeploy EUBAM Rafah. This would enable EUBAM to better advise and assist the Palestinian border authorities. We're also continuing our considerable financial and political assistance to the Palestinian Authority to support its reform efforts.
Esta quinta-feira, a Comissão anunciou um pacote de ajuda humanitária de 120 milhões de euros para 2025 para o enclave palestiniano. A União dispõe dos recursos financeiros e políticos para apoiar o êxito do cessar-fogo, que para alguns analistas implica o regresso da autoridade palestiniana a Gaza e a saída do Hamas. That will require pressure on President Mahmoud Abbas, who is the president of the Palestinian Authority. The Palestinian Authority, which the EU funds quite considerably. So again, the EU has leverage in that regard. President Abbas has been, I think, somewhat reluctant to fully return his Palestinian Authority to Gaza. So that needs to be addressed. And then finally, this will also have to be accepted by the Israeli government. And the Israeli government has so far refused to allow for the Palestinian Authority to come back. So here again, it's a question of pressure. Para o analista, cabe à União Europeia decidir se quer intervir mais e se quer chegar a um consenso entre os 27. O conflito entre Israel e o Hamas dividiu profundamente os Estados-membros. De acordo com um documento informal a que a Euronews teve acesso, a União Europeia prepara-se para um amplo levantamento das sanções contra a Síria. Os setores incluídos são os transportes, as exportações de petróleo e gás e as atividades financeiras e bancárias. Para o Bloco Comunitário, a possível mudança na designação de milícias ligadas à Al-Qaeda como grupos terroristas tem antes de ser feita pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Pretende-se evitar qualquer risco de financiamento do terrorismo. A alteração podia aplicar-se ao HTS, atualmente no poder na Síria. O documento não oficial foi produzido pelo Conselho Europeu para ser usado nas negociações. Deverá ser discutido com profundidade numa reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da UE a 27 de janeiro. O mesmo documento esclarece que Bashar al-Assad e todo o núcleo do presidente sírio deposto continuam sujeitos a sanções. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, visitou Kiev esta quinta-feira. Assinou com o presidente da Ucrânia um tratado de parceria de 100 anos que inclui garantias de segurança para proteção futura contra a Rússia. In 2025, the UK will give more military support to Ukraine than ever before. We have already committed £3 billion for military aid this year. And we're going further to support the front line, providing a £2.2 billion loan, which will be paid back not by Ukraine, but from the interest on frozen Russian assets. Volodymyr Zelensky acrescentou que iria discutir com Starmer a possibilidade de colocar tropas ocidentais na Ucrânia para supervisionar um acordo de cessar-fogo. Durante a passagem por Kiev, o primeiro-ministro britânico visitou ainda um hospital especializado no tratamento de queimaduras e um mural de homenagem aos mortos na guerra. E enquanto se reunia com o chefe de Estado ucraniano no Palácio Presidencial, registaram-se danos causados por destroços de drones russos noutra zona da capital do país. Recently appointed French Prime Minister François Bayrou and his new government live to see another day. François Bayrou passed his first big test on Thursday after his minority government survived a no-confidence vote in parliament after the far-right as well as the centre-left Socialist Party refused to support the motion that was backed by the rest of the left-wing coalition. To appeal to the Socialists, Bayrou, for example, promised to open talks to renegotiate French President Emmanuel Macron's highly unpopular pension reform. But the next few weeks will be complicated for the new Prime Minister as he now faces the challenge of passing the country's long overdue budget plan for this year. As a reminder, his predecessor, Michel Barnier, was toppled back in December after he tried to pass the country's 2025 Social Security budget plan without a vote in Parliament, which led to the far-right and left-wing MPs to file a successful no-confidence motion.
Mais de 1000 pessoas participaram numa cerimónia fúnebre no centro de Paris em memória de Jean-Marie Le Pen. Foi realizada uma missa numa igreja onde estiveram personalidades próximas do fundador do principal partido da extrema-direita francesa. Casos da filha Marine Le Pen e outros membros da família, dirigentes do partido Rassemblement National e amigos de longa data. As restantes pessoas assistiram à Eucaristia em 2 ecrãs gigantes no exterior. À volta da igreja foi montado um forte dispositivo de segurança com dezenas de agentes e unidades especiais da Polícia Nacional. As autoridades quiseram garantir que não haveria problemas, já que se trata de uma figura polémica. Jean-Marie Le Pen morreu no passado dia 7 de janeiro, aos 96 anos. O funeral foi no último sábado, na região francesa da Bretanha, de onde era natural. 2 pessoas morreram e uma ficou ferida numa escola secundária de uma pequena cidade do norte da Eslováquia. Aconteceu depois de um aluno de 18 anos ter esfaqueado um professor e 2 colegas. As vítimas mortais são o docente e um dos estudantes. O aluno ferido encontra-se em estado crítico. O suspeito fugiu do local, mas foi detido pouco depois. As causas dos crimes estão a ser investigadas. O Papa caiu esta quinta-feira na residência do Vaticano e sofreu uma lesão no braço direito. Não houve fratura, mas o braço foi imobilizado por precaução. Até agora não foram anunciadas alterações à agenda pública do Sumo Pontífice. Há pouco mais de um mês, numa outra queda, Francisco, de 88 anos, ficou com um hematoma no rosto. Nos últimos anos, o líder da Igreja Católica tem mostrado fragilidade física. Desloca-se frequentemente de cadeira de rodas ou com a ajuda de uma bengala. Apesar disso, garante que não tenciona renunciar.